Bem-vindos a um novo vídeo. Vamos começar ilustrando como ocorre a interação do usuário com a página onde o Vue está instalado. Essa interação comumente ocorre através de mouse ou teclado. O Vue pode ser programado para monitorar alguns eventos e tomar decisões com base nisso. Por exemplo, ao usuário interagir com o formulário, ele pode estar digitando uma informação na caixa de texto, marcando um checkbox, escolhendo alguma opção em um radio button e clicando em botões. Tudo isso gera algum evento e esse evento pode ser capturado pelo Vue. No caso das caixas de texto, textiária, entre outros, o Vue pode monitorar essas mudanças e atualizar os estados. A mudança de estado nada mais é do que mudar o valor de algum atributo lá da região de dados, guardando o que o usuário digitou ou selecionou. Com base nessa mudança de estado, a reatividade do Vue atualiza a tela e a adapta para os novos valores. Nos formulários, essa entrada de dados do usuário ocorre com frequência. É comum que ele selecione ou digite alguma coisa. Para facilitar, a biblioteca acrescentou uma diretiva chamada de vModel. Essa diretiva monitora o evento atualizando os estados no Vue e essa mudança dos estados vai fazer com que a tela seja automaticamente atualizada. O vModel implementa esse monitoramento em duas vias, sem que o programador tenha que programar cada uma delas. Vamos usá-lo nesse nosso exemplo. Nesse exemplo, nós vamos implementar um oráculo na internet. Nesse oráculo, o usuário vai digitar uma pergunta, escolher se quer uma resposta também em GIF, além da resposta textual, e questionar ao grande oráculo qual é a resposta para a sua pergunta. Com este exemplo, nós vamos praticar o vModel através da caixa de texto e do checkbox. Praticaremos o monitoramento de eventos e manipularemos a página através dos binds e condicionais. Junto com o vídeo estará disponível esse código em HTML, assim como um script em JavaScript e uma imagem, um GIF de carregamento. No script, a área de dados já está previamente criada. Eu já criei uma variável e objetos para representar a tela e esse vídeo ficar um pouco mais curto. Vejam, eu tenho onde colocar a pergunta, se o usuário vai querer exibir o GIF, se a região dela deve ser exibida ou não, qual deve ser a mensagem, qual foi a resposta do oráculo, qual é o GIF que o oráculo quer exibir. E além disso, a API que nos leva até o oráculo. Vou abrir essa API no navegador para que vejam a resposta. A resposta da API sempre será um JSON, com um campo de resposta, se foi forçado ou não, e um campo de imagem, com um link para um GIF qualquer. Se eu atualizo a página novamente, me retornará uma nova resposta aleatória com um novo GIF. No HTML, começaremos por verificar se a aplicação foi instalada no local correto. O meu container tem um ID app, que é o mesmo ID definido aqui na propriedade EL do Vue. Começarei por configurar a caixa de texto através do vModel e eu defino qual atributo receberá o que o usuário digitar nessa caixa de texto. Aqui nos dados está definido como sendo a pergunta do usuário. Faço o mesmo para o input do checkbox, mas o nome do atributo é exibir GIF, verdadeiro ou falso. O Vue já identifica que é um checkbox e vai trabalhar com valores verdadeiro ou falso. Posso utilizar o que aprendemos no último vídeo, que é o VIF, o condicional, para definir o que vai ser exibido e o que não vai ser exibido com base em algum atributo dos dados. Por exemplo, o alerta só vai ser exibido quando a variável exibir estiver como verdadeiro, ou seja, quando o alerta.exibir estiver como verdadeiro. VIF igual
alerta.exibir. O que eu vou exibir no lugar da mensagem? Vou utilizar o template de alerta.mensagem. Em seguida, vamos configurar o div onde aparece o GIF de carregamento. No caso aqui, dizendo que o grande oráculo está pensando, ou seja, essa região aqui só vai ser exibida quando o oráculo estiver pensando. Copiar o pensando, with oráculo.pensando. Então isso aqui só será exibido em um determinado momento. Podemos ver que já tem algumas coisas funcionando. Vamos configurar esse div com a resposta. Esse div com a resposta não encaixa no VELSE, que seria o caso contrário, porque quando o usuário entra na página, o oráculo não está pensando, ele não foi consultado. Se eu coloco aqui um VELSE, logo de cara o else desse if iria exibir a resposta. Eu iria me deparar exatamente com o que está aqui na nossa tela. Não é isso o que nós queremos para esse momento. Queremos que ele inicie exibindo só o formulário. Quando clicar em cima do botão, essa caixa vai ser exibida com a resposta do oráculo. Então, ele vai ser exibido apenas quando vamos construir a nossa condição. Não pode exibir enquanto o oráculo está pensando, ou seja, enquanto estamos indo até o servidor para carregar a imagem. E também não pode ser exibido se o oráculo ainda não foi consultado. O oráculo precisa ter sido consultado para exibir aquela tela. Então, a condição é oráculo.consultado, então ele tem que ter sido consultado e o oráculo não pode estar pensando. Uma condição composta. Já temos uma tela próxima de quando o usuário entra no nosso grande oráculo. Falta configurar agora o evento de quando o usuário clicar nesse botão ou submeter. A manipulação de eventos no view é feita através do VON e eu informo qual evento desejo monitorar logo em seguida. E a abreviação disso aqui é um arroba. Então, para monitorar um evento clique, @clique. E informo dentro da aspas o que eu quero executar, qual é o código que eu quero executar ou um método. E reparem que eu coloquei no código que está de exemplo uma área de métodos com os métodos que podemos utilizar dentro dessa aplicação Vue. No exemplo do site, ele tem aqui que o contador recebe o valor mais 1. Então, o contador recebe o que tem lá dentro, mais 1. Posso fazer isso aqui, mas não é muito interessante. O interessante é chamar um método que ele é mais complexo. E nesse nosso caso, vai ser mais complexo, porque quando o usuário clicar no botão, ele vai até o servidor consultar uma resposta e carregar uma imagem. Por falar em carregar uma imagem, lembro agora que esqueci anteriormente que faltou trocar esse link aqui do nosso GIF pelo que vai vir lá da resposta. E já existe um atributo aqui no oráculo, que é oráculo.gif, que representa essa imagem de resposta. Nós temos o vbind para associar qualquer atributo a uma variável na área de dados, a um modelo, e a abreviação do vbind é apenas o dois pontos src. Ele vai trocar o src dessa imagem pelo valor que está em oráculo.gif. Retornando ao form, desejo programar o submit para que quando o usuário submeta esse formulário, ele execute um método e eu chamarei
esse método de consultar o grande oráculo. Não preciso colocar os parênteses, porque aqui ele chama o método passando o evento. Eu não quero receber o evento, não estou interessado apenas em saber que o usuário deseja consultar o oráculo. Essa consulta deve começar por mudar alguns atributos. Primeiro, eu tenho que informar que o oráculo está pensando. Isso já vai exibir a animação do GIF dizendo que ele está pensando. E vou recorrer a uma função que tem nos navegadores modernos, que é o fetch. O fetch ele vai até um servidor e retorna a resposta desse servidor. Guardei a URL nesse API URL, que é uma variável. Uma vez que chega a resposta, estou informando que eu quero converter essa resposta que veio através do fetch. Eu já estou convertendo para JSON, porque como vimos, a resposta não vai ser nada além de um JSON. Além do JSON, eu quero que faça mais alguma coisa com essa resposta. Então, primeiro a resposta é convertida para o JSON, em seguida passada para essa outra função que vamos programá-la para que ela exiba a resposta da tela e o GIF também. Uma vez que eu receber a resposta, posso acionar um outro método para receber essa resposta e manipular os dados, as variáveis necessárias. Chamaria esse novo método de resposta para a vida, o universo e tudo mais. Resposta. E sempre que chegar uma resposta do oráculo, acionarei o método passando essa resposta. A resposta sempre vai chegar no formato do JSON. Então haverá um resposta.answer, um ponto forced e um ponto image. Teremos um this.oraculo.gif igual a resposta.image. Teremos um this.oraculo.resposta igual a yes. Isso aqui é uma expressão que eu estou comparando isso ao yes. Se essa string for igual ao yes, esse resposta terá o valor verdadeiro, ou falso no caso contrário. Não confundir essa variável resposta que vem como parâmetro com esse atributo resposta do oráculo. E temos que informar que o oráculo não está mais pensando. Além disso, o oráculo ele foi consultado. Já temos quase todos os elementos para que isso funcione. Falta alterar a resposta e a classe que vai me dar a cor dessa resposta. Começaremos pelo sim e pelo não. Esse sim ou esse não pode ser impresso com base no valor do atributo resposta. Vou usar o operador ternário de JavaScript, lembrando que o operador ternário é composto pela expressão ou pela condição, seguido de uma interrogação, o que deve ser retornado no caso do falso. A nossa condição é oráculo.resposta. No caso verdadeiro, retorna o sim. No caso do falso, retorna o não. Essa
é a resposta que será exibida com base nessa variável booleana. Agora, como fazer para que a classe seja exibida ora uma classe, ora outra classe? Uma classe vermelha para a resposta não e uma classe verde para o sim. Temos a manipulação de classes e estilos do view. Também funciona via o vbind, ou seja, dois pontos class. Manterei os dois. Esse atributo ele será manipulado dinamicamente e esse outro estático, ou seja, isso aqui nunca muda. Então, essa classe de vermelho, perigo, do Bootstrap, só será exibido com uma condição específica. E dentro da classe, ele recebe um objeto, onde eu informo quais atributos, quais classes serão exibidas. Essa de perigo será exibida quando o oráculo.resposta for negativa. Para o caso da resposta ser um sim, bg success oráculo.resposta. Mais para frente nós vamos ver uma forma mais fácil de fazer isso utilizando métodos computados, utilizando valores computados. Isso já nos permite fazer um teste. Houve uma recarga da página. Essa recarga foi realizada porque, por padrão, o submit ele recarrega a página enviando os dados, mas na manipulação de eventos, lá no finalzinho, na documentação, vocês vão ver que existem algumas formas de modificar esse evento. E uma das formas de modificação é prevenindo o comportamento padrão. Então eu acrescento esse ponto prevent aqui no submit, retorno até a página, vou tirar essa interrogação e vou testar. Uma vez que eu cliquei, ele mostrou que estava carregando, trouxe uma resposta, faço novamente uma pergunta e nada. Reparem que alguns GIFs eles podem demorar para carregar. Isso fica ainda mais evidente se eu forçar aqui na minha aba de network, em vez de ser online, o meu usuário ele pode estar no 3G rápido. E isso demora ainda mais para carregar. O ideal é que essa resposta só fosse exibida depois que chegasse a resposta do oráculo e que a imagem fosse carregada. E para fazer essa modificação, nós vamos direto ao método responsável pela resposta e aqui temos uma decisão a fazer. Nem sempre vamos carregar a imagem. A imagem só será carregada quando o usuário quiser, quando ele clicar aqui em exibir GIF como resposta. Então temos uma pergunta, uma condição a ser feita. O usuário quer que o GIF seja exibido? Se sim, nós vamos fazer um processo de pré-carregamento desse GIF. Se não, caso contrário, eu já vou exibir a resposta. No caso verdadeiro, vou criar uma variável contendo um objeto image. Esse objeto image existe na biblioteca padrão do JavaScript. Configurar o evento onload para que esse onload chame esse método de resposta, passando a resposta quando essa imagem for carregada. Como é que eu informo qual imagem desejo carregar? Imagem.src recebe resposta.image. Lembrando que esse resposta.image é a resposta que está vindo
do serviço, do web service. Com isso, nós podemos lançar uma pergunta. Antes, vou forçar um 3G rápido. Lanço uma pergunta ao oráculo. A resposta já chegou, mas ele ainda está carregando a imagem. Só após o carregamento da imagem que é exibida a resposta sim ou não. Vamos esperar que venha um não para vermos se aquela condição de sim não está funcionando. Está bastante lento. Vou colocar o online. Só está vindo sim. Veio não. Ok. Quer dizer que está funcionando sim e o não com a resposta. Deixa eu desmarcar o exibir GIF. Opa, isso aqui não funcionou. Quer dizer que nós não programamos a imagem para ser escondida. Foi isso mesmo. Só vai ser exibida apenas quando o exibir GIF for verdadeiro. Nesse caso, eu preciso recarregar. Pergunta, desmarcar o exibir GIF. Resposta não, não, sim. Está funcionando, é mais rápido porque não tem o carregamento da imagem. Desmarco. Remarco, a imagem é exibida, posso lançar uma nova pergunta e ele vai carregar e exibir. Bem, fica aí um desafio para quando o usuário não digitar uma interrogação, exibir a caixa de alerta com a mensagem, uma mensagem de alerta para esse usuário dizendo, olha, coloca aí uma interrogação.